Fala, galera, que vitória gigante do Corinthians! Não tem como a gente começar esse papo de outra forma, porque o time foi até Curitiba, encarou o Atlético Paranaense e voltou para São Paulo com um resultado daqueles que todo torcedor gosta, 1-0, fora de casa, abrindo vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. É o tipo de triunfo que dá moral, que fortalece a confiança do elenco e que, claro, faz a torcida acreditar ainda mais nessa caminhada. E olha, não foi um jogo fácil, longe disso, mas o Corinthians soube se impor nos momentos certos, contou com a estrela da molecada e também com um goleiro que parece estar vivendo o auge da carreira. O gol que decidiu a partida saiu dos pés e da cabeça de dois caras que estão se tornando protagonistas nesse Corinthians. Mateuzinho, que tem crescido absurdamente nas últimas semanas, fez uma jogada de quem entende o espaço, de quem não tem medo de arriscar. Partiu como se fosse um ala, foi até o fundo e cruzou com precisão. Quem apareceu para finalizar? O Guinegão, o garoto de apenas 18 anos que já carrega a responsabilidade de decidir jogos grandes. É impressionante como ele não sente o peso da camisa. Em 3 partidas importantes da Copa do Brasil, ele deixou a marca dele, mostrando que muitas vezes a solução está na base, basta confiar. O Corinthians demorou para dar essa chance, mas quando finalmente apostou no menino, colheu resultado imediato. E não é só o Guinegão. Do outro lado, Kaique, de 21 anos, também vem ganhando espaço. Talvez ele não seja tão decisivo quanto o companheiro, mas demonstra a maturidade e entrega que há muito tempo o time buscava no setor ofensivo. Quando a gente lembra das tentativas frustradas com Tales, Romero e Héctor Hernandes, fica claro que a juventude estava pedindo passagem. Dorival Júnior, com toda a experiência que tem, entendeu esse momento e fez a escolha certa. É curioso pensar que se o treinador tivesse insistido mais cedo nessa dupla da base, talvez alguns tropeços já estivessem evitados. Mas o que importa é que agora o ataque está funcionando, e funcionando bem. Do meio para trás, a equipe teve seus sustos. A saída de Mateuzinho machucado preocupou demais, porque o lado direito perdeu força quando Félix Torres entrou em campo. O equatoriano, que já não vinha bem, novamente comprometeu defensivamente. É aquele jogador que você percebe que não passa confiança, erra posicionamento, se atrapalha em lances simples, em jogos decisivos, esse tipo de falha pode custar caro. Não é exagero dizer que o Corinthians jogou com um a menos em determinados momentos pelo fato de ter que cobrir o espaço que ele deixava. Ainda assim, a equipe resistiu, e muito disso passa pelo goleiro. Hugo Souza foi espetacular. Não tem como falar desse jogo sem destacar a atuação dele. Quando o Atlético pressionou, quando parecia que o empate ia acontecer, lá estava o goleiro para salvar. Uma falta cobrada com perfeição foi defendida no canto. Depois, uma cabeçada a queima-roupa, na pequena área, que tinha endereço certo, acabou nas mãos dele, sem rebote. É o tipo de defesa que dá moral não só para quem está no gol, mas para todo o time que olha para trás e vê um paredão. Se o Corinthians saiu de Curitiba com essa vitória, pode ter certeza de que metade do mérito é de Hugo Souza. No meio-campo, oscilação. Charles não esteve bem, errou passes demais, comprometeu a saída de bola e gerou contra-ataques perigosos. Breno Bidon foi discreto, apareceu pouco, mas ainda assim deixou a sensação de que poderia entregar mais. É um jogador que tem qualidade técnica, tem visão de jogo, mas precisa assumir mais a responsabilidade. Em contrapartida, Rodrigo Garro foi guerreiro. Mesmo jogando no sacrifício, sentindo dores, correu o campo inteiro, buscou o jogo, arriscou finalizações e mostrou a personalidade que o torcedor gosta de ver. É daqueles que não se escondem, independentemente das dificuldades. O segundo tempo foi marcado pelas mexidas táticas do Dorival. E aqui é preciso reconhecer, o treinador conhece a Copa do Brasil como poucos. Já venceu o torneio 3 vezes e sabe exatamente quando e como mudar para decidir um confronto. Tirou Charles e Kaique, lançou Vitinho e Kaká, e as coisas mudaram. Vitinho, mesmo voltando de lesão depois de 2 meses sem ritmo, mostrou que tem outro nível. Entrou ligado, se movimentou bem, participou da jogada que terminou no gol e ainda ajudou a dar equilíbrio ao ataque. Kaká, que conhece bem a Arena da Baixada,
também cumpriu sua função, sem se intimidar com o ambiente. Essa escolha de colocar 3 zagueiros foi inteligente. O time passou a ter cobertura extra, liberou os alas e encontrou espaços que antes estavam fechados. Foi assim que Mateuzinho avançou como se fosse ponta e deu a assistência para o gol. Quando o treinador entende que não pode jogar com pontas velozes, precisa encontrar alternativa, e Dorival encontrou. Ele se adaptou ao elenco que tem, usou as peças certas e surpreendeu o adversário. Essa leitura de jogo pode ser determinante não só para essa classificação, mas para a sequência da competição. Do outro lado, o Atlético Paranaense começou respeitando demais. Nos primeiros 15 minutos, ficou atrás, viu o Corinthians dominar a posse de bola e perdeu a chance de impor o ritmo em casa. Quando finalmente saiu para o jogo, encontrou espaços principalmente pelo meio, já que a ausência de Ranieri fez falta. O espaço entre linhas foi explorado, mas faltou qualidade na decisão. Mendonça, por exemplo, até corria, criava volume, mas tomava decisões equivocadas na hora de concluir. No futebol de mata-mata, esses detalhes fazem diferença. O Corinthians sofreu, sim. Sofreu quando precisou se reorganizar defensivamente, sofreu quando os garotos sentiram o peso do jogo e erraram passes bobos, mas soube sobreviver. E sobreviver fora de casa em quartas de final de Copa do Brasil é fundamental. Porque agora, na Neoquímica Arena, com a torcida a favor, com a energia pulsando nas arquibancadas, o time tem a vantagem de poder até empatar para avançar. A pressão muda completamente de lado. Vale destacar também a entrega de jogadores como Maicon, que mesmo errando em alguns momentos, mostrou disposição, e de Matheus Bidu, que pelo lado esquerdo foi seguro e apoiou bem. É esse tipo de esforço coletivo que tem construído a boa campanha. O Corinthians ainda não é um time brilhante, ainda tem problemas claros de elenco e de opções no banco, mas está aprendendo a ser competitivo, e em mata-mata, isso conta demais. A arbitragem ainda rendeu discussão. O gol anulado do Atlético foi corretamente invalidado porque o jogador usou o braço na jogada que gerou a finalização. Reclamação sempre vai existir, ainda mais em jogo de Copa dentro da casa do adversário, mas a regra é clara e não tinha como validar aquele lance. Sobre a questão de Mateuzinho receber um segundo amarelo, pode até gerar debate, mas não muda o fato de que o Corinthians foi mais eficiente e levou a vitória com justiça. Esse triunfo dá ao torcedor a sensação de que o time está crescendo no momento certo. Depois de tantas turbulências, de problemas políticos internos, de crise administrativa, o que se vê em campo é uma equipe que, mesmo cheia de garotos, começa a mostrar identidade. E isso é mérito do treinador, é mérito da base e é mérito da confiança que está sendo criada jogo após jogo. Além do que aconteceu dentro de campo, o Corinthians também tem movimentações importantes fora dele, e isso tem deixado o torcedor animado e, ao mesmo tempo, atento. Um dos assuntos mais comentados é a negociação para a mudança do naming rights da Neoquímica Arena. O clube está conversando com empresas interessadas em assumir o nome do estádio por 10 anos, com um valor que gira em torno de 700 milhões de reais. É dinheiro que não é pouco, que daria para quitar a dívida do estádio e ainda trazer uma estabilidade financeira enorme para o Corinthians. E se a negociação for fechada, o impacto será gigantesco, não só na organização administrativa, mas também na capacidade de investir em jogadores, em estrutura e na própria base, que tem se mostrado fundamental nas vitórias recentes. O Corinthians vem mostrando maturidade ao lidar com essas situações. Diferente de outros momentos da história do clube, hoje existe um planejamento mais estruturado, um cuidado para não queimar etapas e, ao mesmo tempo, garantir que os investimentos retornem em forma de competitividade. Não é apenas sobre dinheiro no bolso, mas sobre criar condições para que a equipe continue crescendo. Com jogadores como Guinegão, Vitinho e Mateuzinho ganhando protagonismo, o clube consegue equilibrar o lado financeiro com a construção de um time que realmente possa brigar por títulos. E isso, sem dúvida, dá confiança para o torcedor sonhar alto. Voltando para o campo, é impossível não comentar sobre como o Corinthians se reorganizou depois de tantos problemas defensivos. A ausência de Ranieri, que normalmente dá consistência à proteção da zaga, forçou o treinador a mexer no sistema, a apostar em peças diferentes e a confiar na inteligência coletiva da equipe.
E isso está acontecendo justamente no momento em que jogadores da base começam a assumir responsabilidades importantes. Guinegão com 18 anos e Kaique com 21 já estão mostrando que podem ser peças decisivas em jogos de alta pressão. É impressionante ver a evolução deles, principalmente em partidas fora de casa, contra times qualificados, onde qualquer erro pode custar a eliminação. Mateuzinho também merece destaque. Ele tem sido um lateral completo, capaz de apoiar, de avançar, de colocar a bola na área com precisão, de assumir riscos calculados e de se colocar como referência ofensiva em momentos-chave. É aquele tipo de jogador que muda a dinâmica do jogo, que cria oportunidades e que, mesmo quando erra, demonstra coragem e inteligência para tentar novamente. É raro encontrar jovens com essa maturidade tática e técnica, e o Corinthians está conseguindo aproveitar muito bem isso. Do outro lado, o Atlético Paranaense não foi capaz de impor um ritmo consistente. Inicialmente, respeitou demais o Corinthians, talvez pela qualidade que o adversário mostrou no início da temporada. Depois, quando tentou atacar, encontrou dificuldades nos momentos decisivos. Mendonça, que poderia ter sido mais incisivo, teve problemas na tomada de decisão. É o tipo de detalhe que pesa muito em mata-mata, correr bastante, mas sem conseguir transformar esforço em resultado. A defesa do Corinthians, mesmo com alguns pontos vulneráveis, se manteve sólida nos momentos cruciais, e isso foi determinante para garantir o triunfo. Hugo Souza, mais uma vez, foi o nome do jogo. Não apenas fez defesas incríveis, mas transmitiu segurança para todo o time. Quando o goleiro joga dessa forma, inspira confiança, permite que o time se arrisque mais, pressione o adversário e consiga administrar a partida de forma estratégica. E foi exatamente isso que aconteceu. O Corinthians soube sofrer quando precisou e atacar nos momentos certos, aproveitando cada oportunidade que a equipe teve para explorar as fragilidades do rival. Outro ponto importante foi a leitura tática de Dorival Júnior. Colocar 3 zagueiros, liberar os alas, abrir o meio e explorar a velocidade dos jovens no ataque foi uma decisão certeira. A equipe se adaptou perfeitamente, mostrou inteligência coletiva e conseguiu impor sua estratégia sem se expor demais. É aquele tipo de decisão que só quem conhece profundamente o torneio consegue tomar, cada movimento pensado, cada substituição calculada para equilibrar defesa e ataque, e ainda manter a pressão sobre o adversário. No meio de campo, mesmo com oscilações, alguns jogadores mostraram consistência. Rodrigo Garro correu, se posicionou, buscou o jogo e manteve o time coeso. Ele pode não ter brilhado como outros, mas sua entrega foi essencial para manter o equilíbrio tático. Charles, apesar de um desempenho abaixo do esperado, acabou sendo substituído no momento certo, e o Corinthians conseguiu se reorganizar sem grandes sustos. A entrada de Vitinho foi decisiva, ele trouxe outra dinâmica, velocidade e capacidade de finalizar, algo que faltava no ataque. E aí a conversa não pode deixar de tocar na questão do banco de reservas. Hoje, o Corinthians tem alternativas que há pouco tempo não existiam. Guinegão, Vitinho, Yuri, Memphis, são jogadores que podem entrar, mudar o ritmo do jogo e até decidir partidas importantes. Esse tipo de profundidade de elenco dá confiança ao treinador para fazer ajustes, para usar nas táticas e para proteger jogadores que estão mais desgastados. No passado, essa segurança não existia, e o time sofria por não ter opções. Agora, mesmo com dificuldades e lesões, há alternativas válidas, e isso muda completamente a perspectiva de temporada. Voltando à questão administrativa, a venda dos naming rights é outro reflexo dessa organização. 700 milhões por 10 anos não é apenas dinheiro, é a capacidade de planejar a longo prazo, de investir na infraestrutura, no elenco e na formação de novos talentos. O Corinthians está mostrando que é possível equilibrar futebol e gestão, que é possível pensar no futuro sem perder competitividade imediata. A comparação com outros estádios e outros clubes mostra que o valor é justo, e que essa é uma oportunidade histórica para o clube. E enquanto isso, a torcida pode respirar um pouco mais tranquila. O time dentro de campo está aprendendo a lidar com pressão, está conseguindo transformar a base em protagonista e está mostrando que Dorival Júnior sabe exatamente o que fazer para levar o Corinthians o mais longe possível na Copa do Brasil.
A vitória por 1-0 fora de casa não é apenas um resultado, é a demonstração de que o planejamento, a paciência e a confiança estão começando a dar frutos. O Corinthians chega para decidir em casa com uma vantagem que pode ser suficiente para avançar. E não é qualquer vantagem, é um resultado construído com inteligência tática, com garotos assumindo responsabilidades, com o Hugo Souza garantindo segurança e com uma equipe que, apesar de limitações, se mostra organizada e determinada. Tudo isso faz com que o torcedor possa começar a imaginar o que ainda pode acontecer: semifinal de Copa do Brasil, chances reais de título, continuidade do crescimento da base, claro, a possibilidade de ver o time consolidar um estilo de jogo sólido e eficiente. A Copa do Brasil é sempre um torneio diferente. É mata-mata, é pressão, é jogo único em alguns momentos, e principalmente, é estratégia. Dorival Júnior entende isso como ninguém. Já venceu 3 vezes, conhece os atalhos, sabe quando arriscar, quando proteger e quando apostar na juventude. Essa experiência está sendo determinante para o Corinthians se manter competitivo mesmo em situações adversas. E os resultados falam por si: vitória fora de casa, vantagem para decidir em casa, elenco jovem mostrando protagonismo, goleiro inspirado e confiança crescente dentro e fora de campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Rumores agitam o cenário esportivo paulista e nacional, movimentando bastidores e despertando a atenção de torcedores e investidores com notícias que se espalham rapidamente pelas redes sociais e conversas informais entre profissionais do futebol. Circula entre empresários e dirigentes do Corinthians a possibilidade de que Ronaldo Nazário, ídolo incontestável do futebol brasileiro e mundial, esteja engatilhado para assumir o controle do clube de forma significativa. A ideia, ainda embrionária e envolta em mistério, teria surgido a partir de conversas discretas com conselheiros do clube, interessados em modernizar a gestão e alavancar investimentos estratégicos que consolidem o Corinthians como uma potência não apenas dentro das 4 linhas, mas também no mercado esportivo global. O boato, alimentado por fontes não oficiais, sugere que Ronaldo poderia não apenas aportar recursos financeiros consideráveis, mas também atuar diretamente na criação de um modelo de gestão mais profissional, inspirado em experiências internacionais que o ex-jogador acumulou ao longo de sua carreira. O entusiasmo da torcida, naturalmente, é um fator que alimenta o rumor, já que a presença de uma figura tão carismática e identificada com o futebol brasileiro poderia transformar a percepção do clube, atraindo patrocínios, parceiros e reforçando a marca Corinthians, tanto no país quanto no exterior. Além do impacto financeiro e institucional, especula-se que Ronaldo poderia ter um papel ativo na montagem de um projeto esportivo ambicioso, capaz de disputar campeonatos nacionais e continentais com equipes altamente competitivas. Fontes próximas ao círculo do ex-jogador afirmam que ele já teria discutido a possibilidade de criar uma estrutura de futebol moderno, integrando tecnologia, análise de desempenho, marketing esportivo e uma gestão mais próxima da torcida, que há tempos clama por transparência e resultados consistentes. O rumor sugere ainda que Ronaldo poderia trazer nomes de confiança de sua rede de contatos, incluindo profissionais que atuaram em clubes internacionais, reforçando a ideia de que sua entrada no Corinthians não seria apenas simbólica, mas sim estratégica e transformadora. A especulação cresce à medida que executivos e investidores observam o potencial retorno de imagem e financeiro que a associação de Ronaldo com o clube poderia gerar. Torcedores compartilham fotos antigas, lembranças de títulos e gols históricos, enquanto o burburinho alimenta a esperança de uma nova era, mais competitiva e glamourosa, capaz de colocar o Corinthians novamente no centro das atenções do futebol mundial. O boato ganhou força após pequenos indícios que circulam discretamente pela mídia esportiva, incluindo comentários enigmáticos de conselheiros corintianos e declarações indiretas de Ronaldo em entrevistas recentes, nas quais ele não descartou a possibilidade de assumir papéis de liderança fora das 4 linhas. Especialistas em mercado esportivo observam que, caso a negociação se concretize, a entrada de Ronaldo poderia redefinir completamente a dinâmica do futebol brasileiro, oferecendo um modelo de gestão inspirado em experiências europeias, mas adaptado à realidade nacional. A especulação não se limita ao campo financeiro. Projeta-se que a presença de Ronaldo poderia influenciar decisões técnicas, contratações e até a filosofia de jogo do clube, trazendo uma abordagem mais global e profissional.
Além disso, a expectativa gerada entre a torcida pode ter efeitos colaterais positivos, como aumento de sócios, maior engajamento em campanhas de marketing e valorização da marca Corinthians, reforçando a ideia de que a figura de Ronaldo transcende o papel de investidor. Esse rumor, ainda que não confirmado oficialmente, desperta a atenção da mídia, provoca debates em programas esportivos e alimenta o cotidiano de torcedores, que trocam mensagens e análises sobre os possíveis impactos de tal movimentação, demonstrando a força da narrativa em torno de um nome que é sinônimo de futebol. Dentro do clube, a movimentação do rumor provoca reação em diferentes esferas. Conselheiros, dirigentes, atletas e funcionários acompanham atentamente qualquer indício de que Ronaldo possa se tornar uma força central na estrutura do Corinthians. Enquanto a diretoria oficialmente mantém silêncio sobre negociações, o burburinho cresce, influenciando negociações de patrocínios e movimentações de mercado. A expectativa gerada em torno do nome de Ronaldo é tamanha que cada aparição pública ou comentário do ex-jogador é analisado minuciosamente, e até pequenos gestos podem ser interpretados como sinais de que a negociação caminha para frente. A mídia, naturalmente, intensifica a cobertura, com especulações diárias e entrevistas que buscam entender a real possibilidade de Ronaldo assumir um papel ativo no clube. O impacto psicológico na torcida é evidente. A esperança de ver o Corinthians sob a liderança de uma lenda do futebol cria uma atmosfera de entusiasmo e expectativa, transformando conversas informais em debates estratégicos sobre o futuro esportivo, financeiro e institucional, enquanto investidores observam atentamente a movimentação, calculando riscos e oportunidades em um cenário que, ainda que incerto, promete ser revolucionário para a história do clube. Apesar de todo o clima de especulação, fontes próximas afirmam que Ronaldo estaria apenas em fase de estudo e análise, avaliando os riscos e benefícios de se envolver em um clube de grande porte como o Corinthians, sem qualquer decisão final tomada até o momento. O burburinho, porém, já cumpriu seu papel, colocou o Corinthians novamente nos holofotes, gerou expectativa entre torcedores e investidores e reacendeu debates sobre o futuro do futebol brasileiro, especialmente no que diz respeito à profissionalização da gestão e à atração de nomes de impacto global. Alguns especialistas apontam que, se o rumor se concretizar, poderá ser o início de um ciclo de modernização, valorização da marca e fortalecimento institucional, capaz de influenciar outros clubes a adotarem práticas semelhantes. Enquanto isso, a torcida continua a compartilhar, discutir e alimentar a narrativa, transformando o rumor em uma espécie de combustível emocional para o cotidiano corintiano, enquanto Ronaldo observa e analisa, possivelmente preparando-se para uma entrada que, caso confirmada, poderá marcar uma nova era de glórias, investimentos e protagonismo para o Corinthians, consolidando ainda mais seu legado dentro e fora dos campos. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!